Você fala um pouco aí da sua formação, com o que você está trabalhando hoje e manda ver. Tá bom, então. Primeiramente, boa noite aí para todo mundo. Boa tarde, barra noite, ainda tá bem de dia. O meu nome é José Vitor, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas aqui pelo Instituto Federal de Votuporanga. Eu, desde, assim, saí da faculdade, eu comecei a trabalhar na Shift em São José do Rio Preto para parte de desenvolvimento. Atualmente eu por nomenclatura com todos os stacks, tanto front como back, quanto banco, a gente tem demanda assim para desenvolvimento. E as ferramentas que a gente usa, como eu estava comentando agora há pouco com a Luciene, são as ferramentas Caché e Ensemble da InterSystems. Toda a parte do banco, dos servidores em si, é tudo em cima dessa fornecedora. E ela é bem conhecida por conta da área da saúde. Para quem não sabe, a Shift não sei como é que deve estar aqui no começo do ano, mas ela até o ano passado ela estava como a terceira maior empresa de desenvolvimento de sistemas para laboratório aqui do Brasil. Aí tem cliente da Shift na quase todos os países aqui da América Latina e só crescendo, só expandindo. Isso aí. O... Pode começar a apresentação? Pode sim. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Todo mundo vendo ou vocês estão vendo a parte do PowerPoint em Estamos si? vendo a parte do PowerPoint lá, só o que você vê, não está vendo a tela. Tá, peraí, deixa eu desconectar o cabo aqui. Pronto. Para mais. Aê, belezinha. Então vamos falar a respeito de mineração de dados utilizando o Weka. Para introduzir essa parte da mineração de dados em si mesmo, existe uma grande conivência da maioria das pessoas de que a mineração de dados ela é uma ciência à parte e que ela tem um núcleo que trata somente dela. Essa isso não, assim, por mais que não seja assim tão comentado, isso não é uma verdade absoluta e a mineração de dados em si mesmo, ela faz parte de um processo muito maior chamado de KDD, e da sigla de inglês, que uma tradução livre significa descoberta de conhecimento dentro dos bancos de dados. A KDD, ela é metódica, ela tem esse passo a passo que você tem que seguir para chegar até um determinado objetivo, que é o conhecimento em si do que a gente está buscando. Ela é dividida em 5 etapas. Partindo da base de dados, a gente vai ter a primeira etapa, que é a etapa de seleção, que é pegar os dados que são pertinentes para o que a gente está querendo analisar, aplicar uma mineração de dados em cima. Depois disso é feito um pré-processamento, que, vamos dizer assim, dentro dessa etapa, fica responsável por fazer uma limpeza de alguns dados mais brutos que por mais que já tenha sido buscado anteriormente, ele não vai ser pertinente na hora que o algoritmo da mineração de dados em si for aplicado em cima. Posteriormente ao pré-processamento, entra a parte de formatação, que consiste em transformar tudo que a gente tem como dado que vai ser usado para a mineração, que todo esse volume de informação seja organizado de um jeito que o algoritmo em si entenda. E como
penúltima etapa do processo da KDD, existe a mineração de dados em si, que aqui vai entrar em qual algoritmo que foi escolhido, qual tipo de mineração em si a gente está tratando, e o que determinado o objetivo a gente quer atingir. E por último, tem a interpretação e avaliação dos dados, que é depois que o algoritmo rodou, obteve os resultados, que vamos dizer assim, por grande maioria das vezes vão ser padrões, e enfim vai ter a obtenção do conhecimento. Existem 6 tipos de mineração de dados, como, vamos dizer assim, um agrupamento de grandes divisões que a gente tem para poder fazer a aplicação da mineração em si. Os tipos em si são a predicação, a classificação, o clustering, a segmentação, a associação e, por último, a visualização e otimização. O que a gente vai tratar hoje aqui como exemplo vão ser as de associação. Como saída do processo da associação em si mesmo, a gente vai obter algumas regras de associação. Para poder entender, depois que o algoritmo rodar e poder interpretar essas informações, a gente precisa ver como é que funciona essa estrutura da regra em si montada. Lendo aqui por cima, vocês estão vendo o mouse, professora? Alô? Sim. Tá vendo o mouse? Tá, beleza. Sim. Então, por conveniência, na hora que a gente vai ler a regra em si, ela tem essa parte sintática, onde, primeiramente, a gente faz o C, que vai ser a saída lá do algoritmo. O complemento da regra em si, que vai ser o nosso E, do que a regra está vindo. Nessa parte onde fica a parte lógica em si da regra de associação, essa parte onde está o E, elas pode ser quantas e quantas mais for. Para esse exemplo aqui, essa regra de associação, ela está fazendo o seguinte, numa situação hipotética, assim, relacionando um contexto para tentar descobrir se determinada situação de conhecimento em outros idiomas e o conhecimento em informática está relacionado com um aluno ser ou não de uma escola pública. Então, lendo essa parte, primeira regra da parte lógica da regra. Se o aluno ele tem um conhecimento em idiomas e também tem o conhecimento da parte de informática, passando agora para a segunda parte da regra de associação, tudo que vai vir anteriormente a isso, ele implica no então, que vamos dizer assim, que relaciona a parte lógica com a parte associativa que a regra está indicando para a gente. Lendo novamente desde o começo. Se o aluno ele tem conhecimento em outros idiomas e se também ele tem conhecimento em informática, então esse aluno não é de uma rede pública. Esse foi um teste que eu fiz na época do TCC com uma base que eu encontrei disposta, um dado livre dentro da internet. Foi só para montar o exemplo em si. E acabou que calhando que foi um exemplo para explicar bastante, porque é uma coisa que talvez nem precisando assim de um algoritmo, mas é o que acaba acontecendo bastante muita situação. O conhecimento em outro idioma, o conhecimento de informática, muitas das vezes não está relacionado com um aluno que veio da escola pública.
E por fim, como, vamos dizer assim, parâmetro que a gente usa como levantamento para ver o que essa regra de associação ela está trazendo para nós, existe os pontos de interesse. Que assim, para esse algoritmo que está sendo usado aqui, eles são esses 4 que estão aqui aparecendo, que mede a confiabilidade da regra, a parte do lift, a relevância dessa regra dentro do conjunto e a convivência do que está sendo aplicado. Na hora que eu abrir o ECA em si mesmo, vai ficar mais fácil de entender isso. Eu vou conseguir mostrar para vocês o que isso aqui está medindo. Mas, resumidamente, ele junta a parte de análise estatística com alguns padrões e volume de cálculo para poder indicar essas regras em si mesmo para a gente poder interpretar depois. Falando agora um pouquinho do ECA. Ele é uma ferramenta para a gente poder usar essa parte da mineração de dados. Ele é completamente open source e você consegue executar todos os passos da cadeia através dele. E também eu vou mostrar ele para vocês como um software instalado aqui dentro do computador. Só que não é sempre que você pode usar ele desse jeito. Perdão, não que não seja sempre. Você pode usar ele importando como se fosse uma biblioteca para dentro do Java. Aí você consegue ter acesso aos algoritmos, fazer toda essa manipulação via software, não usando a interface do ECA em si mesmo. Para a gente poder fazer com que os dados cheguem até o ECA, pode ser feito de diversas formas. Através do arquivo .arff, que é nativo do próprio ECA. Banco de dados remoto, ele suporta essa questão. Através do preenchimento de APIs. Essa parte das APIs é relativamente assim novo. Quando eu usei ele para fazer o TCC, isso aqui ainda estava engatinhando, não estava assim, estava em versão beta e tudo mais. Mas agora está nativo lá para poder conseguir consumir as APIs e poder usar dentro do ECA nativo em si mesmo. E por último, um banco de dados local, você pode fazer a conexão usando os drivers JDBC. Na época do TCC, eu cheguei a usar a conexão com o MySQL, funcionou muito bem, bem bacaninha mesmo. Dá bastante recurso para você resolver determinadas situações. Falando agora a respeito do arquivo .arff. Opa, deixa eu voltar aqui. Muito semelhante a um arquivo CSV, ele vai tratar de simplificar essa questão de transferência de dados entre uma situação e outra. Na hora que eu vou mostrar o arquivo para vocês, ele vai ter essa estrutura de ter o cabeçalho, que vai falar a respeito do que está tratando. Isso, a questão do cabeçalho em si, ele não é obrigatório, mas é interessante você colocar para que, se porventura alguma outra pessoa for ter acesso ao arquivo .arff, você conseguir ter um norte do que aquilo está tratando, sem que a pessoa tenha que ler tudo aquilo. O primeiro atributo que vem, e tem que ser colocado em ordem, é o @relation, que ele vai fazer um nome para isso dentro da base que a gente está olhando. Posteriormente a isso, vão ter os atributos em si mesmo, em ordem do que você está preenchendo. E, por fim, os dados em si mesmo do que a gente está querendo popular dentro do arquivo. Aqui está um exemplo do arquivo .arff. Esse daqui é
dos exemplos de teste do ECA, que tá, assim que você faz o download da ferramenta, ele já fica lá disponível para você poder dar uma olhada. Mas, resumidamente, eu vou dar uma lida aqui e explicar mais ou menos o que esse arquivo está preenchendo. Esse arquivo, ele vai tratar de situações para você jogar ou não jogar tênis. Então, o primeiro atributo que a gente tem aqui seria como que tá o clima, depois temperatura, a umidade, como que tá o vento e se vai jogar ou não. E aqui na parte do preenchimento, seguindo a ordem que está aqui em cima, usando só essa primeira linha aqui para poder exemplificar. Numa situação que está preenchida aqui, estava um dia ensolarado, quente, a umidade estava alta, não estava ventando, e foi um dia que as pessoas não jogaram tênis. Mais ou menos nesse fim. E tá, certinho. Agora eu vou partir aqui para dentro do ECA para a gente poder ver desse arquivo que eu usei aqui como exemplo, como que seria aquela questão da mineração de dados. Assim que você abre o ECA, ele vai começar nessa primeira interface. O que está aqui para baixo, o Experimenter, o Node.js, o Workbench, o SimCLI, ele faz parte daquelas etapas da KDD. Você pode usar ele para fazer uma pré-seleção um pouco mais complexa, fazer a parte da conexão em si com o banco, testar algumas coisas e assim tudo mais. O que vai estar pertinente para nós aqui agora é a parte do Explorer. Só um momentinho que está abrindo. Deixa eu ver se ele não abre na outra tela. Não, tá certinho. Aquilo que eu tinha comentado anteriormente para fazer o levantamento dos dados em si mesmo aqui para dentro do ECA. Aqui, quando você abre a parte da onde você vai começar a montar o que você está aplicando, ele já te indica os tipos de alimentação que vai vir para a base, que é abrir o arquivo do .rff, a URL para você pegar em algumas situações a conexão com o banco remoto ou talvez com a API, para pegar a conexão com o banco de dados local e também para fazer a tratativa se caso você queira gerar dados artificiais para poder fazer algum teste ou alguma coisa do tipo. Essa parte aqui do Generate, nas primeiras vezes que eu tive contato com o ECA, foi bem interessante para pegar uma situação mais aleatória e ver como é que funcionava a parte do programa. Agora eu vou abrir o arquivo .arff aqui para dentro do ECA e vou seguir a parte do processamento da KDD e tudo mais. Os arquivos onde a gente deixa, vamos dizer assim, as partes onde ficam os arquivos recorrentes do ECA, ele fica dentro da própria instalação. Deixa eu até abrir aqui, caso alguém queira ver depois. Você vai aqui no disco local, arquivo de programa, o ECA. Dentro da pasta data, ele vai ter alguns arquivos de exemplo. E é isso aqui. Beleza, voltando aqui pro ECA em si mesmo. O arquivo que a gente vai abrir é o weather.nominal, que é aquele que eu usei ali no exemplo. Automaticamente ele já lê por conta daquela nomenclatura, daquelas questões que eu tinha mostrado agora há pouco, de como o arquivo tem que ser montado. Ele já apresenta algumas informações aqui nessa tela inicial. Puxando para aquela imagem que eu mostrei dos processos da KDD, aqui dentro do ECA, nessa aba que a gente está agora, é onde faz o pré-processamento, que é onde vai limpar algumas informações, restringir algumas coisas e poder fazer isso.
ele mostra de dentro lá do arquivo a questão dos atributos que a gente tem. Você pode dar uma olhada individual por cada um deles, o que cada um tá sendo preenchido para essa parte em si. E manipulando essa questão aqui dentro, você consegue retirar ou até acrescentar algumas coisas a mais para dentro do arquivo, caso você queira testar alguma coisa. Correndo aqui as outras abas que estão aqui, no primeiro começo da apresentação, que eu comentei quais seriam os tipos de mineração de dados, aqui dentro do back ele vai dar nas outras abas as opções de abordar esses tipos de mineração. Que para essa parte em si que a gente consegue visualizar partindo do pré-processamento feito aqui dentro do Explorer, vai ter a parte de classificação e a de clusterização. O que vai estar pertinente aqui para nós são as regras de associação, como eu tinha mostrado no exemplo agora há pouco. A partir desse momento que você fez o pré-processamento e já tem em mente o que você quer aplicar ao algoritmo, por padrão, ele já deixa essa parte aqui pronta. Se eu clicar aqui no Start agora, ele já vai rodar o algoritmo e vai começar a sair as regras aqui nesse espaço em branco. Só que antes disso, é interessante dar uma olhada na parametrização do que a gente está implementando. Daquela questão de parâmetro de interesse de uma regra para dentro do ECA, é aqui que você faz a configuração. Se você vai querer que saia com uma regra que tenha tantos por cento de confiabilidade, o máximo que você quer que seja atribuído, e assim sucessivamente. Muito importante o que nessa questão é, antes de fazer toda essa etapa da mineração em si mesmo, é ter o conhecimento do contexto que as coisas estão sendo mineradas. Para esse exemplo aqui que eu vou usar, ele é um arquivo assim, mais simples, para justamente ser mais fácil para poder usar o exemplo. E que decide, com baseado em questões climáticas, se uma pessoa ou vai jogar ou não tênis num determinado dia. Quanto mais do contexto e conhecimento que você tiver do que você está buscando minerar, da problemática em si, mais fácil vai ficar para eu poder ver essa questão da mineração em si e do conhecimento que a gente vai obter depois de tudo isso. Eu vou minimizar um pouquinho a tela aqui para poder ver todo o processo da mineração. A partir daqui, como o arquivo ele é bem curtinho, bem simples, ele vai rodar rapidinho, já vai sair as regras. Mas quando faz essa questão de escolher vir através do arquivo, é interessante não trazer muito volume para essa parte da tela, por conta de performance e tudo mais. Vou colocar o algoritmo para rodar agora e vamos ver as regras que vão sair daquilo lá. Bom, deixa eu maximizar aqui que agora vai ficar mais facinho de ver. Então, essa aqui é a saída do algoritmo. Eu vou ler aqui de cima para baixo o que ele está mostrando de informação para a gente ficar mais fácil para poder interpretar. No cabeçalho, ele vai mostrar a questão do quanto que está sendo processado em si mesmo, as métricas que a gente está usando e a quantidade de vezes que o algoritmo teve que percorrer. Isso são coisas internas do algoritmo de a priori em si mesmo. Caso alguém queira ver um pouco mais a fundo o algoritmo em si mesmo que está implementado aqui, ou o pseudocódigo do algoritmo, fica um pouco mais nítido conseguir
mostrar essa parte do ciclo que está sendo mostrado. Essa questão dos itens sets que ele está mostrando aqui é literalmente o que o próprio nome está dizendo. Esses são os itens que ele conseguiu encontrar através do algoritmo e que está sendo mostrado para nós aqui como as regras em si. E por último, vamos dizer assim, que é o mais pertinente em si mesmo, são as regras que o algoritmo encontrou. Partindo daquilo que eu tinha comentado anteriormente, de como que a gente faz para poder ler a regra em si mesmo, o que é essa primeira regra que está dizendo para a gente? Se o clima ele está nublado, então as pessoas optaram por jogar. Se a temperatura estava numa temperatura legal se a temperatura estava com numa temperatura legal, então a umidade também estava normal. E assim vai indo sucessivamente. De a gente ter uma determinada situação que vai implicando em outra. E também, reforçando aquela questão dada anteriormente, dos parâmetros de interesse de cada regra que a gente está querendo analisar, que é a questão da confiabilidade, do lift e tudo mais. Ficaria um pouco mais extenso aprofundar essa questão, mas isso daqui ele não vem assim do nada, não é alguma coisa que está jogada aqui assim aleatoriamente. Para cada situação da regra, esse parâmetro de interesse, ele tem um cálculo por trás para poder indicar determinada situação. Por conta disso, reforçando o que eu tinha falado também anteriormente, antes de aplicar o algoritmo em si e ter tudo isso aqui em mente, quanto mais do contexto você souber do que você está tentando buscar de informação, mais fácil você vai ficar para poder você escolher qual dos parâmetros de interesse vai ser mais útil para o que você está tentando descobrir e tudo mais. Essa questão voltando agora para as regras em si mesmo, essa questão do número de regras, do que está saindo aqui, ele também está associado com aquelas configurações que eu tinha feito aqui antes. O número máximo de regras que está vindo aqui são 10, porque eu coloquei que o número máximo que eu queria que saísse fossem 10. E assim, sucessivamente em relação ao comportamento em si aqui mesmo. E, bom, era isso. Agora vamos para as perguntas, se alguém tiver. Ô Zé, diga lá. Você chegou a pegar uma base de dados aleatória, assim, e tentar passar pelo software para tirar alguma resposta? Naquele período que estava lá dentro do TCC e também da iniciação científica, daqueles dados abertos que estavam do perfil socioeconômico, né, dos alunos que a gente analisou, não foi? E isso foi para o TCC, mas o da iniciação científica, eu não lembro de onde que foi. Foi do IBGE que tirou? Não foi? Não sei. Foi. Assim, daquilo que tinha daquela vez, só para contextualizar para todo mundo, o IBGE ele fornece alguns dados abertos em relação ao volume de produção agropecuária, cultura que está sendo cultivada, entre algumas informações pertinentes, isso fica como dado aberto. E para a iniciação científica, eu usei esses dados abertos em si mesmo, para poder passar pelo algoritmo de mineração, para ver se dava para descobrir alguma coisa interessante, alguma regra e tudo mais. Voltando para a pergunta que a professora fez.
tinha uma base de informações lá que era mais por volume de produção em si mesmo. Aquela lá, eu lembro que, assim, por teste em si mesmo, eu percorri ela aqui dentro do ECA bastante vezes para ver como é que funcionava, como se comportava e tudo mais. Entendi. Agora, recentemente, você não pegou nenhuma outra base e fez o teste? Recentemente, não, professor. A última vez mesmo em si que eu peguei firme com o ECA foi nessa questão. Mas, assim, foi por questão, assim, de tempo mesmo. Porque hoje, vamos dizer assim, dado o contexto tanto do trabalho e por ter mais contato direto com o desenvolvimento, eu até consigo ver algumas situações que talvez fosse interessante poder fazer essa montagem da KDD inteira para ver se resulta em alguma coisa mais assim mais interessante de conhecimento aplicado em cima dos dados em si mesmo. Tá. Então, eles estão fazendo um trabalho que, na verdade, eu acho que eu já comentei com você lá no começo. Eles escolheram uma base de dados, principalmente essas bases públicas, né? Uhum. E estão fazendo toda a análise da estrutura dessa base, quais atributos seriam importantes, quais não seriam, né? Colocando tudo isso em ordem para tentar abstrair, né? Para tentar tirar dessa base de dados uma resposta, ou melhor, várias respostas. Então, por exemplo, estou falando aqui com o Gabriel, ele pegou uma base de dados de Covid. Uhum. Então, dado, né, as informações que ele conseguiu para essa base de dados, eles vão ter que aplicar várias coisas ao longo aí do semestre para ver o que daria uma resposta mais interessante aí para a gente, tá? Uhum. Então, se a gente fosse usar o ECA aí, no caso, que na verdade eles vão fazer um teste com isso, seria só exportar essa base de dados, colocar ela aí e fazer esse processo que você mostrou agora, não é? Exatamente. Resumidamente é isso. Assim, pelo contato que eu tive com os arquivos em si mesmo e da onde que eu estava pegando as informações, ter feito toda a limpeza dos dados antes, fazer o pré-processamento e ter transformado dentro do arquivo .arff foi muito mais assim, muito mais prático para poder manipular o algoritmo depois. Então, vamos dizer assim, disso que eles estão aí com o contexto dessa questão do Covid. Esse é um dos exemplos. Cada um deles aí escolheu um exemplo diferente, tá? Mas, enfim. Tudo que vier disso daí, se, vamos dizer assim, ficou nítido essa questão de como funciona o arquivo de transferência e tudo mais, eu acredito que fica mais simples, mais assim, performático trabalhar direto com isso. Nada impede de montar um banco e fazer alguma coisa assim um pouco mais aprimorada, mas o limpar e jogar para dentro do arquivo que o Wicca pega como padrão assim, bom, não tem nenhum tipo de problema, fica muito mais simples de poder ver. Tanto que essa questão... Abre uma RFF aí pra gente dar uma olhada rapidão. Tá, deixa eu pegar esse daqui. Não, segue aí. Pode ser esse aqui? Então, eles terem... Pode. Então, na verdade, eles teriam que pegar os dados que eles têm, independente de onde tá, e montar uma estrutura desse tipo aí, certo? Exatamente. Aqui, só agora tocando no assunto, para os atributos em si mesmo, você pode montar algumas estruturas assim um pouco mais complexas de informação que estão sendo preenchidas. Atributo composto, atributo multidimensional, esse tipo de coisa. Eu não lembro agora a sintaxe aqui de cabeça, mas lá dentro da documentação do ECA explica, tem uns exemplos bacanas de como você pode preencher isso daqui. E depois que
assim, tiver preenchido, tudo mais, tranquilinho, só jogar lá para dentro do algoritmo mesmo. Né, então, na verdade, eles já fizeram isso, lógico que hoje está num documento do Word, né? Eles ainda estão finalizando, acabando a limpeza, né? Fazendo alguns cálculos lá, vendo quais atributos são relevantes ou não. E aí, acho que é uma próxima etapa, a gente já consegue gerar. Então, é só, na verdade, transformar o que está lá em coisas desse tipo. Exportar o arquivo e gerar dessa forma. Os atributos eles já têm, porque eles já criaram a entidade, e aí é só colocar nessa ordenzinha aí que o ARFF está trabalhando e jogar lá para dentro do Weka. Deixa eu até mostrar, eu acho que por coincidência ele estava aqui. Esse outro arquivo que tem lá como exemplo na base que vem dentro do Weka mesmo, ele simula algumas vendas de supermercado. E assim, tá um pouco mais complexo se a gente conseguir entender e conseguir explicar, mas aqui dá para ver mais ou menos o potencial de, vamos dizer assim, de complexidade que dá para montar dentro do Weka. De jogar algumas regras de valor numérico, esse tipo de coisa. Então, ele já pode pegar os valores e transformar ao mesmo tempo, né? Exatamente. É bem legalzinho mesmo. Porque aí, na verdade, ele gerou um monte de atributo e meio que só colocou um true ou false lá naqueles outros, que tem um monte de interrogação, não é? Desce um pouco. Eu professor, eu não lembro exatamente como que está simulado, como que está organizado essa questão aqui. Mas se eu não me engano, ele, além de fazer essa questão do relacionamento do atributo e com que ele preenche, ele também vai colocar os departamentos que cada uma das coisas estava sendo vendida. Uhum. É mais ou menos simulando aquela questão da cerveja e da fralda, que ficou bem famosa, que deu bastante popularidade pro algoritmo de associação mesmo em si. Eu não cheguei a abrir esse arquivo do supermercado aqui dentro do Weka. Eu acredito que ele vai ficar um pouquinho mais complexo por não estar com os dados preenchidos. Aquela questão da interrogação, se eu não me engano também, ele é para depois que você faz a abertura e tudo mais do arquivo, você conseguir atribuir, para você colocar, fala assim, ó, tal coisa vendeu no departamento tal, aí muda a interrogação para true, e assim sucessivamente. Algo mais ou menos nesse sentido. É isso. Aí ele colocou todos os atributos aí nessa listinha, né? Sim. A partir daqui, toda aquela parte de limpeza de informação, se você quiser mudar algum valor, toda essa questão você consegue manipular aqui dentro do Weka mesmo. Eu não cheguei a ver também muito a fundo, mas também tem como montar alguns filtros para dentro como se fosse um where do SQL aqui para dentro. Porque ele pode importar a base toda aí, né? E fazer análises diferentes. Vou colocar um atributo, vou tirar outro, vou ver o que vai dar. E assim, ir fazendo algumas jogadas, certo? Exatamente. E comentando mais uma vez, a questão do contexto em si, do que você está tentando buscar informação e tudo mais, é o que mais vai te auxiliar nessa parte da limpeza dos dados. Porque, tipo, vamos dizer assim, do dado bruto em si mesmo que vem, por exemplo, esse aqui que a gente está vendo aqui agora, o que vai fazer sentido só vai ser se você tiver com um contexto em si de saber o que é pertinente e o que não é pertinente. Sim. Até esqueci de comentar, mas assim,
de todos os artigos que eu li para poder escrever o TCC e tudo mais, um ponto em comum que todos os autores eles têm é que, vamos dizer assim, se você seguiu a parte do pré-processamento bem, você fez a limpeza dos dados corretamente, o índice de, vamos dizer assim, de acerto com a sua mineração de dados, ele sempre vai estar acompanhando. Quanto melhor o pré-processamento, melhor os resultados que você tem lá na frente. Essa etapa aqui é muito importante. Sim, e ver o contexto, né, em que esses dados aí foram retirados, e o que eles estão representando realmente, né, e os atributos também, que cada um deles tem de importância para a resposta que você quer obter. Show! Vamos ver, pessoal, perguntas aí? Pode abrir o microfone, pode escrever. Fiquem à vontade, pessoal. Professor. Oi, vamos ver quem. Na verdade, a minha dúvida não era nem sobre a disciplina, que não consegui pensar em nada até o momento para perguntar pro Vitor. Eu só queria tirar uma dúvida enquanto aquela última atividade que a gente tem para entregar da disciplina está cadastrado no Classroom para hoje, né? Ah, não, fica para semana que vem. O pessoal falou que o calendário de vocês voltava só semana que vem. Ah, sim. Não, tranquilo. Matheus, ia falar? A ferramenta é relativamente eficiente, porque alguma das bases de dados que a gente vai trabalhar pode ter dezenas de milhares de elementos. Você fala de atributos ou de registros? De registros. Eu acho que sim, porque na verdade é uma aplicação Java, né, que faz todo o processamento aí da mineração. Você testou com quantos registros, Zé? Você lembra? Olha, para fazer um teste de estresse, eu peguei aqui com o arquivo do .rf um arquivo que tinha 16 MB de volume. Deixa eu ver quanto que tem esse daqui do supermercado. A gente já tem mais ou menos uma ideia de quanto que isso dá de linha. Ó, aqui tá tirando o cabeçalho, imagina aí que tem mais ou menos umas 4.840 linhas. Aquele para ter tinha bastante coisa assim. A única coisa que assim ele tem essa parte de onde ele roda o algoritmo em si, ele tem um gerenciamento de recurso muito interessante. Você pode deixar aqui rodando, deixa rodar, na hora que ele vai estar processando aqui, não vai travar a máquina, não vai fazer alguma coisa tipo. Se tiver que trabalhar aqui, ele continua trabalhando. E acredito que volume de informação não seja um problema, não. Estando tudo certinho em relação assim, a máquina tá sossegada para poder rodar o algoritmo, vai que vai. Porque, na verdade, ele está gerenciando junto com o que você está fazendo na máquina, né? Ele não vai jogar todo o processamento para ele a ponto de travar o SO. É isso que você disse. Exatamente. Ele consegue fazer essa parte assim de uma forma que nem parece que tá acontecendo tudo que está acontecendo por trás do processamento e do programa. Beleza. Mas eu acho que dá sim, viu, Matheus? Eu acho que é sossegado. Ele não tem histórico assim de travar com X quantidade de dados, não. Parte do aprendizado é ter um ciclo de desenvolvimento rápido, né? Para você tentar uma coisa, errar, falhar, aprender e tentar de novo. Então, o ideal seria que pudessem ter, assim, você pudesse trabalhar com parte dos dados para ver se está dando certo, e aí, conforme ir aumentando a quantidade de dados, você vai tacar no algoritmo. Mas eu queria saber como é o caso extremo para já ter uma noção. Uhum. Não, pertinente, bom ter esse tipo de ideia em si mesmo. E assim, o Matheus,
para se numa situação assim muito alarmante, você vê que talvez o ECA ele não está sendo performático ou alguma coisa do tipo, você pode importar essas bibliotecas que recebem a base de dados e faz a manipulação para dentro de uma outra aplicação Java e deixar isso rodando por fora. O ECA ele te dá essa flexibilidade. Tanto que, vamos dizer assim, da comunidade deixa eu abrir o site aqui para mostrar para vocês. A comunidade do ECA aqui dentro do pessoal que usa em si mesmo, tem umas aplicações assim, muito mirabolante que só pega a biblioteca e algoritmo e vai montando muitas outras coisas por trás. Também existe essa possibilidade. De usar a biblioteca, né, aliado a uma linguagem e fazer o processamento que você quiser. Exatamente. Por mais que, vamos dizer assim, a gente tenha comentado mais do Java, que foi o que eu usei ao longo do que eu precisava, mas hoje em dia, o ECA ele tá com R, com Python e com Spark. Então, já abre até mais margem. Inclusive, isso daqui mais assim recente, vem nessas últimas versões do ECA, mas assim, muito potencial de processamento de informação. Duas coisas que conversam muito bem. A quantidade de material disponível, né, sobre o ECA, ou ECA, cada um fala de um jeito, tá bem maior do que na época, né? Tem muita gente trabalhando com ele. Com certeza. Que assim, aqui no Brasil ainda não é muito assim, comum e tudo mais. Não consegui encontrar muita coisa em português, né? Mas não. já tava calejado da época do TCC. Mas de canal no YouTube, de pessoas que ensinam o aprendizado de máquina e a mineração de dados com ECA, bicho. Eu vi o vídeo de uma professora dessa faculdade aqui, eu não sei falar o nome, perdoa, mas é que mantém o ECA, da Waikato, aqui das Filipinas. Vamos dizer assim, um curso assim, inteiro, do começo até o fim, de como usar a ferramenta e algumas coisas a mais que podem ajudar. Inclusive, depois eu mando para o Luciane, para o Luciane poder compartilhar com todo mundo, caso alguém queira ver. Bem didático, bem interessante. Bacana. Fala, Matheus. Sobre essa integração, entre aspas, do ECA com outras linguagens, continua usando aquele formato de arquivo que você mostrou, ou ele integra bem com as estruturas de dados de cada linguagem? Eu vou usar o exemplo do que eu vi aqui com o Python. Quando ele vai para dentro do que você trabalha com o Python, essa integração ela funciona de um jeito um pouco diferente. Mais ou menos assim, do que tem esse .rff daqui do nativo do ECA, tem como se fosse um depara, vamos dizer assim, de dentro do Python para dentro do ECA. Pelo que eu estava lendo lá, eu perdi umas 2 horinhas na semana lendo os fóruns lá do pessoal comentando, funciona bem, tem bastante coisa pronta que dá para você usar, e também ele não te deixa assim, restrito a fazer de uma forma só. Tem bastante caminho que você pode seguir para chegar no determinado lugar. Então, resumidamente, funciona bem, o pessoal tá usando, tá aprimorando a cada ciclo que o ECA vai passando. Para ter uma ideia, deixa eu ver aqui. Vou dar a situação com que eu estou lidando, não sei se você vai poder me ajudar, porque é bem específico. Tá. Mas o arquivo que me foi disponibilizado da base de dados é um CSV. Certo.
E para ler CSV, eu estou usando a biblioteca Pandas do Python. E abrindo esse CSV como um data frame do Pandas. Por isso que eu perguntei da integração com as estruturas de dados da linguagem, porque o Pandas pode converter essa coisa que é específico dele para uma matriz Python, em um método facinho, sabe, para fazer. Certo. E por isso seria bem conveniente para mim, sabe, para não ter que ficar fazendo ping-pong entre formato do Pandas, formato do Python e aquele formato de arquivo que você mostrou. Se ele pudesse trabalhar com as coisas do Python, já seria uma ajuda maravilhosa. Acredito que tenha como sim, é só mais uma questão de dar uma garimpada lá na documentação ou na community aqui do pessoal do ECA para ver como é que pode fazer isso. Mas eu não manjo muito sim de Python, mas pelo pouco que eu conheço, o Pandas, ele é, vamos dizer assim, de tudo que dá para trabalhar com essa questão da tradução do arquivo CSV ou de algum outro tipo de atributo, valor e arquivo, ele se vira muito bem, é o que é mais usado. Consequentemente, ele vai ter bem mais gente trabalhando em cima disso para poder disponibilizar. Acredito, Matheus, que vale a pena dar uma olhada lá para ver se tem alguma coisa, algum norte ou alguma coisa mais ou menos nesse sentido. E também, até por ser open source, se não tiver assim, absolutamente nada que te leve para algum caminho, se você perguntar dentro da community do ECA, o pessoal responde. Eu tive um probleminha para conectar com o MySQL, que na época do TCC tinha uma base primordial que aquela Luciane tinha dos cursos de robótica que ela tinha, algo mais ou menos nesse sentido, e não conectava assim nem com bomba, fazia todo o procedimento, estava na documentação, não dava certo. Aí eu deixei uma pergunta lá na comunidade, né, com um inglês assim, de uma qualidade muito duvidosa, mas o pessoal respondeu, ajudou, passou o que estava acontecendo. No fim das contas era uma questão de conflito de versão do Java instalado na máquina, deu tudo certo. O pessoal lá ajuda bastante. Conflito de versão é uma das coisas mais comuns que acontece em programação. Mas obrigado, eu vou procurar ler sobre, porque o ECA pareceu muito poderoso, sabe? É que seria uma pena se, por exemplo, eu tenho certos dados para analisar e tenho que fazer a limpeza dos dados e eu tenho que ficar trocando entre formato Pandas e formato ECA, mas tendo para Python já é um super bônus, né? Com certeza. É a linguagem assim que desde daquela parte mais complexa de processamento de imagem até para essa questão da mineração de dados e seja o que for, Python aí está aí muito forte desde sempre, né? Então, eu acredito que realmente vai ser mais fácil. Ele deve ler a matriz e fazer um laço, né, para tratar isso. Acho que deve ser sossegado. Também nunca mexi com Python, mas acho que vai ser sossegado. O Thiago publicou aí um link, deve ter alguma coisa a respeito. Assim, e posso falar assim com propriedade. Dentro do ECA, você só não dá jeito pra morte. O resto, cara, o que você trombar de dificuldade e tudo mais, você consegue resolver. Belezinha? Muito obrigado. Nada. Pessoal, mais alguma pergunta? Acho que não. Luiz, Thiago, Matheus perguntou. Acho que tá de boa, então. Deixa eu acabei de lembrar de um detalhe. Na hora que ele estava passando, eu não sei se eu não entendi muito bem, ou se é porque ele não comentou sobre mesmo. Certo. Que essa mineração de regra de associação que você comentou, ela sempre considera, aliás, ela não serviria para aplicar no modelo de multirrelacional, né? Para extrair regras
direto numa base de dados, tem que fazer toda aquela conversão, todo aquele mapeamento das relações entre as tabelas para uma tabela só. É um outro problema, né? Um outro tipo de regra de associação. Eu não sei se é exatamente esse que você comentou aqui na apresentação. Ó, as duas situações elas acontecem. Aqui, eu não vou ter uma base aqui para a gente poder dar uma olhada. Mas quando você usa a conexão do ECA direto com um banco de dados, essa questão aqui da tela inicial do pré-processamento, ela muda um pouco. Então, é como se você conseguisse, daqui de dentro, montar alguns relacionamentos, como se fosse um select, mais ou menos, dos atributos da tabela que você está olhando, com alguma determinada restrição. É claro que se você fizer, por exemplo, uma tabela temporária, ou tiver como dentro do banco, um lugar que você concentre as informações, sem ter que manipular isso aqui dentro do ECA, fica um pouco mais simples se tratando do banco. Mas nada impede, assim, de você fazer uma conexão base para base e manipular tudo aqui dentro e só vai. Dá para fazer também. Perfeito. Se for possível, dá para dar uma pesquisada melhor ainda. Ó, se porventura, eu vou até deixar um canal aberto, a conexão com o MySQL, ela tá mais, assim, já passei por mais problemas, então eu consigo ajudar de algumas outras formas. Se algum de vocês precisar de ajuda, também, tá? Beleza. Zé, acho que é isso, então. Deu para ter uma ideia geral, né? Para o pessoal começar a dar uma pesquisada. Realmente a ferramenta ela tem muita coisa legal, né? Muita coisa que dá para a gente brincar e tirar um resultado interessante. Lógico que você trabalhou com um caso específico, né? Mas já dá para ter uma ideia aí do que a galera vai enfrentar pela frente. Belezinha. Beleza? Te agradeço. Valeu. Vamos continuar conversando. É sempre bom bater papo aí. Bom, a gente sempre troca umas figurinhas de vez em quando, né? Com certeza. E tamo aí, qualquer coisa. Beleza, valeu. Obrigadão, viu? Gente, boa noite. Obrigada aí por terem participado. E a gente se vê na próxima semana. Valeu, até mais. Até mais, pessoal. Falou, tchau. Obrigado, boa noite.